Boa tarde. Essa é uma atividade de homilética 2, é um sermão expositivo, está baseado no texto de Mateus 7, do 7 ao 12. O texto fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que façam, porque esta é a lei e os profetas. O título dessa mensagem é Peça, Busque e Bata a Porta. Esse texto ele fala sobre a questão de nós persistirmos na oração, ou seja, desenvolver uma vida contínua de oração. E quando eu olho para esse texto, eu lembro da campanha de oração em favor da família de 2020, quando o pastor Sami Tippit contou o testemunho pessoal dele, falando do tempo que ele orou pela conversão da sua mãe. Ele orou por 25 anos. E aquele desafio que nós tínhamos de orar pela conversão dos nossos familiares, amigos e vizinhos, continuou. Você teve as suas orações atendidas? O capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina a respeito da importância da oração. Agora ele volta e fala sobre a importância da gente persistir em buscar a oração. E aí eu queria fazer uma pergunta: pelo que você tem intercedido? Ou melhor ainda, pelo que você deixou de orar? Pelo que você deixou de buscar? O que você desistiu? O que você cansou? Que as adversidades da vida não permitiram que você pudesse continuar? Esse texto, eu vou dividir ele em 3 partes. O versículo 7 e 8, ele fala sobre os imperativos, as ordens que o Senhor tem para que a gente busque ele. Depois do 9 ao 11, Jesus ele ilustra essa realidade dessa busca que nós fazemos. E no 13, no versículo 12, ele ensina como que se aplica essa justiça, E algumas pessoas chamam a respeito da regra de ouro. A primeira parte do texto que a gente vê, do versículo 7 e 8, ele fala sobre persistir. Então, a primeira parte desse texto é uma ordem, é um imperativo: pedir, buscar, bater. Então, ele fala que nós temos que orar continuamente, Não uma oração de um ritual de repetir, mas uma entrega, Então, quando ele sugere uma oração sincera, que é o pedir, quando ele fala de uma oração fervorosa, que é a busca, quando ele fala de uma oração desesperada, que é o bater, ele fala que a gente tem que observar isso, que o texto fala sobre isso, da gente buscar a ele continuamente. E é interessante por quê? Porque o texto depois ele traz uma resposta, uma promessa, Aquele que busca recebe, ele acha, ele abre. Então, talvez a pergunta que fique: mas por que eu peço, por que eu busco, por que eu não recebo? A gente precisa aprender a confiar no Senhor. A gente precisa aprender a confiar e saber que o Senhor tem algo de melhor para a gente. Ele tem algo muito importante. Ilustrando isso, às vezes nós pedimos mal e não sabemos o que pedimos. Às vezes nós pedimos com vontade de gastar nos nossos próprios desejos, nossos próprios prazeres, é o que 1 João fala. E também Tiago, fala que às vezes as nossas orações estão fora da vontade do Senhor. E aí é isso que eu queria te desafiar, meu irmão, a você confiar e buscar essa vontade do Senhor. A gente tem um testemunho, Certa vez um pastor contou a história de um irmão que orava para que Deus pudesse abençoar ele começar a empresa dele. Então ele começou, 1, 2, 3 caminhões. Depois de algum tempo, ele já não tinha mais tempo para aparecer na igreja. Perguntava para ele como estava, ele estava todo enrolado, já não lembrava mais da família. Depois de um tempo, esse irmão apareceu na igreja e perguntaram: o que foi que aconteceu? Se sumiu? Ele falou assim: é verdade mesmo, a empresa me consumiu por tudo, mas aconteceu uma coisa de bom. O que foi? Eu perdi tudo, Todo o meu trabalho consumiu toda a minha vida religiosa, profissional, familiar, e aí o ponto de eu perder tudo, E às vezes a gente tem que refletir um pouquinho, E pensar, quando surge uma nova proposta profissional, será que isso é da vontade do Senhor? Será que a gente pode
confiar nele, que é isso que ele quer para a gente. A segunda parte do texto, ele fala sobre a generosidade daquele que atende. Então ele fala, qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês sabem serem maus, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas ao seu filho, quanto mais o pai de vocês, né, lhe dará as coisas que vocês pedirem. Então essa segunda parte ele ilustra, né, essa generosidade de quem atende a oração. E é isso que Jesus faz. Ele traz essa revelação da nossa natureza pecaminosa, de que muitas vezes nós não sabemos orar, desistimos, somos desobedientes, pecadores, mas Deus nos ama ao ponto de atender a nossa oração. Ele nos ama ao ponto de saber que se nós não temos algo, é porque realmente não é da vontade dele. Nós precisamos confiar no Senhor, né? Uma ilustração muito importante, né, é que Deus nunca se nega a ouvir as nossas orações. Deus nunca ri das nossas orações, né? Os deuses gregos tinham uma mania de zombar das pessoas, né? Responder às suas orações era como se fosse uma faca de dois gumes. Mas Deus não é assim. Deus, na verdade, ele se compadece. Por quê? Porque ele é um pai amoroso que compreende, cuida, consola da gente e atende às nossas necessidades. E por último, o texto termina com aquilo que a gente chama da regra de ouro. Assim, tudo que façam os outros, o que vocês querem que façam, porque esta é a lei e os profetas. Então, essa regra de ouro, né? É o tipo de amor que Deus mostra para nós todos os dias. Essa regra se resume o que é ensinado na lei dos profetas. Quando obedecemos essa regra de ouro, obedecemos a todos os mandamentos de Deus. Hillsdon, ele fala, não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito ou fazem conosco, mas podemos controlar o que dizemos a respeito dele e fazemos a eles como devemos, né? Então a intenção da regra de ouro é essa, né? Que o discipulado é a pessoa que deve se preocupar com o bem dos outros e não só com o seu próprio bem, né? E a Bíblia é repleta de pessoas que oraram por diversas vezes e tiveram as suas orações atendidas. Mas eu queria concluir aqui essa parte mostrando a história de um rei, né? Certa vez um rei, ele não acreditava que Deus era bondoso. Então ele sempre se lembrava, né, que ele não era. E o servo dele sempre fazia questão de lembrá-lo de que Deus era bondoso, que Deus era maravilhoso. Então o rei certa vez saiu para caçar, né, e levou o seu servo. E lá no mato uma fera acabou atacando ele. Aí ele lutou e conseguiu se livrar do animal, mas acabou tendo um dedo perdido. Ele ficou furioso porque o servo sempre dizia que Deus era bom e que tinha permitido isso. E ele ficou bravo. Como que Deus permitiu? Como Deus é bom? Esse animal quase tirou minha vida. Se não fosse pelas minhas próprias forças, ele teria me matado. Aí ele mandou prender aquele servo. Depois de um tempo, ele saiu para caçar. E aí depois ele acabou sendo capturado por uma tribo indígena. E ele foi levado prisioneiro para poder fazer um sacrifício. No meio do momento em que eles estavam ali, o pajé veio, observou e viu que ele tinha um problema e mandou soltá-lo. E ele não entendeu o que acontecia. Então falaram que ele era uma pessoa defeituosa e que os deuses deles não aceitariam um sacrifício que não fosse por algo. Então esse rei foi liberto e pôde voltar para sua casa e para o seu palácio. Então o rei entendeu realmente que a falta do dedo havia sido uma manifestação da misericórdia de Deus para que ele pudesse persistir na sua vida. Então lembre-se, Deus é bom para nós. E é por isso que ele merece ser amado por todas as coisas. O amor de Deus é demonstrado a toda a criatura. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O caminho de Deus é sem mácula. A palavra do Senhor é provada no fogo. Ele é escudo em quem nele confia. 2 Samuel 22, 31. Então eu quero te deixar com essa reflexão hoje aqui. Confie, busque ao Senhor. Confie na sua vontade, persista, insista na oração, não desista, porque a oração é a chave que permite que a gente possa acessar o trono de Deus, meu irmão.